Hoje eu vou analisar os convocados da seleção brasileira. Vamos falar de quem entrou na lista de Carlo Ancelotti e que ficou de fora. Eu também vou montar um elenco aqui baseado nos planos táticos de Carlo Ancelotti, né? Vou montar aqui um elenco com o que há de melhor nessa convocação e o que há de melhor de plano tático. Pro Brasil a gente vai conversar inclusive um pouco mais sobre isso, agora que a gente tem uns convocados diferentes. Se o teu jogador favorito não foi convocado agora, acredito que talvez não vá ser convocado depois, ele não vai fazer parte da Copa do Mundo. Figuras como, por exemplo, Pedro do Flamengo não foram convocados até agora. Complicado, mas é isso, uma galerinha ficou de fora. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Tenha em mente que tem figuras aqui que eram muito importantes de estar bem nesse momento e que não estão disponíveis por lesão, ok? Então tem alguns jogadores aqui dessa lista que vão ser trocados e alguns jogadores que deveriam ter sido convocados que não vão estar por causa, inclusive, da questão da lesão, não tá com condição física de jogar. Por isso, por exemplo, quando a gente começa a falar aqui da lista de goleiros, não tem a presença de Alisson, exatamente porque ele tá lesionado. Aí nós temos aqui de goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza. Gosto dessa convocação? Não. Muito porque ela descarta figuras que talvez deveriam ter ganhado uma oportunidade. São muitas, ok? Não são poucos goleiros não, cara. Tem um goleiro que tá no Frankfurt, tem o goleiro Lucas Perry do Leeds, a gente tem também, né, o goleiro do Santos atual. Então são vários goleiros interessantes que ele poderia ter levado, que talvez seria interessante pra jogar junto com ele e que ele não levou. Então a gente deixa de testar esses goleiros, eu acho que seria interessante. Eu entendo que ele tem muito jogador pra testar, né, nesse período curto, e até porque ele não conhece tanto o Brasil, é complicado. Então eu entendo o lado dele, mas eu preferia não deixar de fora esse tipo de jogador. Na zaga tá bem definido atualmente, eu acho que ele vai dar as últimas oportunidades de testar alguns jogadores antes de finalizar. E eu acho que faltou Bremer. Assim, eu não entendo porque Bremer não tá aqui. É um jogador, cara, que é muito bom. Eu não sei se eu faria um ciclo sem cogitar esse jogador, porque realmente ele pode ser muito interessante com o treinador atual. Mas zagueiros que ele escolheu foi Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Lucas Beraldo. E são boas escolhas, não são escolhas ruins. Apesar de eu não ser muito fã do Fabrício Bruno, não gosto muito dele. O Beraldo não tem o melhor encaixe do mundo com esse treinador, né? É um jogador mais pra futebol moderno que qualquer outra coisa. Mas traz uma característica interessante, né? Um passe interessante, pode jogar na lateral. É um jogador que abre possibilidades aí. E não é um mau marcador, né? Muita gente eu vejo falando, né, que ele marca muito mal. Não é, velho. Ele só não é um destaque como outras figuras ali. E o PSG meio que precisa, né? Então, por exemplo, pra quem tem dúvida por que o William Pacho tá à frente dele no PSG, é porque Pacho entrega um papel que ele não consegue entregar. Ele é outro tipo de zagueiro, cara. Ele é o cara criativo do time. Mas dá pra fazer dupla com ele também e ele não deixa a desejar. Então ele é um bom zagueiro pra seleção brasileira. Ele pode ser testado, mas é claro que não é o titular, cara. A dupla titular hoje, na minha cabeça, é Magalhães e Militão. Por isso que eu gostei da convocação. O Militão, inclusive, fez um gol aí num dos jogos. É interessante também, cara. Então, eu gostei dos zagueiros, ok? Não tenho nada contra, não. Aí nós temos nas laterais aqui, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wanderson e Wesley. Wanderson se lesionou e não vai participar. Entrou, se eu não me engano, Vitinho do Botafogo, que eu conheço muito pouco. Ele foi convocado uma vez ali, jogou um pouquinho, nada demais, não vi nada demais dele. Eu acho que talvez dê pra ver alguma coisa agora, né? Ver o que ele é capaz de fazer em campo. Me surpreendi com o Douglas Santos, ok? Que é do Zenit. Jogador bom, um jogador de qualidade. Gostei dele ali em campo, gostei da entrada dele em campo. Acho um jogador interessante, me surpreendeu. Gostei também que ele trouxe Carlos Augusto, finalmente, cara. Carlos Augusto precisa fazer parte do ciclo. Carlos Augusto é um excelente lateral, cara. Ele é bom, ele é um bom jogador. Espero que ele seja titular nos jogos. Acho que ele não oferece o passe qualificado de Caio Henrique do Mônaco, mas ele oferece um jogador muito balanceado, que sabe fazer vários papéis em campo e que defende igual um zagueiro. Então a gente vai ter solidez defensiva, a gente tem ali uma saída de bola interessante. Tem um jogador que sabe subir também em campo, fazer mais coisas, até porque ele às vezes entrava até como ala. Então, cara, é um jogador muito completo, muito completo mesmo. Então o Carlos Augusto tinha que ter pelo menos uma convocação e titularidade pra testar ali. A gente sem Wanderson tem o Wesley, né? E o Wesley, ele tem uma desvantagem, a Wanderson é sólido defensivamente, o Wesley nem tanto, né? Mas o Wesley também não é nenhum Ian Couto que não sabe marcar, que tem um duelo muito frágil. Não é esse nível, né? O Wesley, ele tem um equilíbrio bom como jogador, mas é claro que o Wanderson traz um a mais ali. O interessante de Wesley é a possibilidade, né, de você ter um plano mais ofensivo, com o Wesley subindo mais em campo. Então ele traz uma possibilidade ofensiva melhor pro Brasil, ele traz um plano um pouquinho diferente se o treinador quiser. Então o Wesley é legal de estar aqui por causa disso. Ele tá se adaptando bem ali na Roma, é difícil adaptar ali pro futebol europeu, ainda mais o papel que ele vai cumprir, e ele tá saindo bem até aqui. Então eu acho interessante a convocação, ele tá num bom momento, ele se adaptou rápido, né? Ele já é um jogador importante ali rápido, isso é interessante pra caramba. Então gostei da convocação aqui de laterais, talvez poderia trazer outros nomes, mas eu acho que foi o suficiente, né? Dá talvez pra adaptar alguém na outra lateral ali, né? Adaptar talvez um Carlos Augusto na direita pra ter dois laterais defensivos, se for pra um plano mais
defensivo, enfim, cara, são muitas possibilidades, né? A Carlo Ancelotti, eu volto a falar, ele é muito rico taticamente. Aí, no meio de campo, nós temos André, do Wolves, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, João Gomes e Lucas Paquetá. Vou falar o de sempre, não gostei da convocação de João Gomes. Não gosto de João Gomes, não acho um bom jogador pra seleção brasileira, oferece pouco. Tem a sua vantagem ali, né, que é um cara que sabe roubar a bola, que traz intensidade física pro campo, mas eu não vejo a necessidade, eu diria que nosso meio de campo tá mais precisando de criatividade do que um cara pra dar pernada nos outros ali em campo, como é João Gomes. E eu não gosto da criatividade de João Gomes, acho muito frágil. Eu não acho que João Gomes traz nada demais, ele é um jogador interessante, equilibrado, que traz um a mais ali em defesa, mas não vejo brilho nenhum nele, não vejo nada demais, não vejo por que convocá-lo, ok? Joelinton eu entendo, porque Joelinton não é só um volante, Joelinton é um jogador interessante. E talvez como jogador interessante, talvez ele possa cumprir outro papel. Joelinton pode acabar jogando em outra posição que vocês nem imaginam, né? Joelinton já foi 9, Joelinton talvez possa jogar na lateral, ele tem um físico muito bom. E eu acho que talvez o treinador esteja mais interessado no físico dele que qualquer outra coisa. E não é aquele físico do tipo João Gomes que vai dar pernada, mas é um cara que vai se impor, trazer um ritmo ali pro meio de campo e controlar ali o meio de campo de uma maneira interessante. Também é um jogador que abre questionamento, mas eu gosto, acho o Joelinton um jogador interessante de fato, cara. João Gomes nem tanto. André eu gostei de estar aqui, é importante que esteja, eu já falei de André aqui, ele é um dos poucos camisa 5 de qualidade que o Brasil tem, e eu acho que é legal trazer ele tá passos à frente de Andrei Santos em experiência. Andrei parece ter muito mais talento, mas a experiência de André, o jeito que ele encara o campo é melhor. E isso não é do Wolves não, rapaziada, é da época do Fluminense, ok? Eu já pedi a ele na seleção na época que ele tava no Fluminense, e pro Wolves não mudou porcaria nenhuma, ele continua sendo o mesmo jogador bom, só que na Premier League ele tá mostrando sinais positivos também, cara. Lucas Paquetá, eu queria muito, né, que ele fosse utilizado mais no meio de campo, eu acho que é a única coisa que eu falo, e ele tá bem atualmente, ele tá jogando bem, inclusive. No ataque, né, eles trouxeram Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Bom, vamos entender isso aqui, em primeiro lugar. Eu gostei dos nomes que vieram, porque tá todo mundo jogando bem, todo mundo em bom momento, ok? Todos, mesmo o Matheus Cunha no Manchester, tá em bom momento, ele individualmente joga bem, ele faz boas partidas, ele é um cara muito perigoso em campo, bota um monte de marcador em cima dele. Igor Jesus tá num momento muito bom desde o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes dele pelo Botafogo foi muito bonito, foi muito bom mesmo. Assim, eu me impressionei com os jogos de Igor Jesus, ele joga muito bem, né? Ele é uma armadilha de contra-ataque, mas também é um jogador muito móvel e ele ainda consegue ser um homem de área. Então ele consegue fazer tudo que o Richarlison faz e talvez trazer um pouco mais. É interessante, porque ele pode ser o titular. O Brasil tá indo cada vez mais pro ataque móvel. Mesmo quando usa 4-3-3, é um ataque móvel, né? Um ataque que se movimenta muito e não tem muita centralização. Se ele fosse centralizar mais o campo, talvez um Pedro do Flamengo, talvez um Rodrigo Muniz e outras figuras. Fosse interessante, né? Quando ele usava aquela figura ali de pivô, que se metia dentro dos marcadores e tudo mais. Ele não tá fazendo isso. Ele percebeu que o Brasil é melhor com ataque móvel, porque esses jogadores têm muito talento e tudo mais. É melhor que eles ganhem liberdade pra poder pisar em campo em outras posições. Você tira o melhor dos seus pontos, você tira o melhor do time com um conjunto geral. Então, eu compreendendo a cabeça de Ancelotti, entendo o porquê que ele tá convocando desse jeito aqui, tá priorizando os jogadores com melhor movimentação e que sabe jogar com bola no pé. Eu pensei que ele ia pra um plano mais central ali, buscar um cara de cabeça e tudo mais. Tem um jogo ali um pouquinho mais chato, só que não, ele realmente quer o ataque móvel, que é uma grande vantagem que a gente tem. E talvez o grande ponto, né, dele treinar o Brasil, os jogadores brasileiros têm essa vantagem. Então, eu no ataque não critico nenhum jogador, acho que todos foram bem convocados. Tem que dar continuidade a Luiz Henrique, ele jogou bem, então ele tem que ser convocado de novo e testado mais uma vez. Espero que ele ganhe minutos. Gabriel Martinelli, que eu questionei nos últimos vídeos, eu deixo de questionar por causa do momento atual. No momento atual, pra quem não acompanha, eu sei que tem uma galera que não acompanha, ele tá jogando bem, ok? Ele, inclusive, fez gols muito importantes ali. E não tem muito tempo que ele tava horroroso, ok? Só pra deixar claro, tem muita gente que vê eu comentando de Martinelli e não acompanha o Arsenal, não sabe o que eu tô falando. Ele não tava bem nos últimos tempos, cara. A última temporada dele foi bem questionável, mas nesse último período aí parece que ele ganhou confiança, tá sendo um jogador ali que dá pra dizer que ele tem alguma letalidade ali, pode ser importante pra algum plano tático, então acho legal levar Martinelli até por causa desse momento bom que ele tá vivendo agora, né? Nesses últimos jogos. Acho que pode ser uma última chance de testar ele pra avaliar se ele realmente pode ir pra uma Copa do Mundo ou não. Enfim, cara, essa é a convocação. Eu gostei dela, apesar das minhas ressalvas, né? Como, por exemplo, a falta no meio de campo de Ederson da Atalanta. É um perfil mais interessante pra levar, cara. Assim, eu cogitaria ele, porque pode ser que ele seja uma figura até melhor que Bruno Guimarães, pra vocês terem noção do que é Ederson da Atalanta. Ele realmente me parece que tá faltando ali na camisa 8, quando você vai montar um plano ali. Cara, Ederson, ele é interessante, cara, e eu não gosto do fato de Ancelotti não ter levado ele nem ter sido testado. Talvez ele não vá pra Copa do Mundo, talvez a gente se arrependa no futuro, como já rolou com outros jogadores, né, que foram deixados de fora. E assim, cara, ele tá montando realmente o melhor que ele pode, em questão de formação, ok? Ele tem montado o melhor que ele pode, o Brasil tem
limitações, faltam jogadores de características que ele precisa, ele tá tentando achar um plano que funcione melhor. Mas até aqui o trabalho dele não impressiona. Ele não consegue mostrar grande coisa nos jogos. Ele consegue mostrar melhoria, né? Uma melhoria de, sei lá, 200% em relação aos últimos treinadores horríveis que passaram pela seleção, mas não é o suficiente, ele precisa entregar um pouco mais. Além das faltas na convocação, jogadores que ele tá deixando de fora, como eu já citei, também a gente tem a falta de Neymar, né? Neymar não recuperou-se ainda como jogador, tá com muitos problemas e ele não vai ser convocado, então a gente vai pra uma Copa do Mundo sem o principal jogador e sem um plano de confiança. Nessa convocação eu diria que o Ancelotti tem que mostrar futebol. Ele vai precisar mostrar o melhor que o Brasil pode entregar pra dar confiança aos jogadores e pra dar confiança também, né? À imprensa, aos torcedores. Então eu acho que agora é o momento de mostrar futebol, mostrar o melhor elenco que ele pode botar em campo. Além de testar alguns jogadores extras ali que estão faltando pra completar esse ciclo. Eu acho que é isso que a gente vai ter aqui agora nessa convocação e talvez seja o que ele tenha que entregar em campo, cara. Esse é o único recado que eu deixo aqui pra vocês, ok, nesse momento. Agora eu vou montar um elenco baseado na convocação, baseado nos jogadores que ele trouxe. Claro que não dá pra botar todos os jogadores no 22 principal, mas eu vou dar prioridade aos melhores ali pra esse momento, ok? Lembrando que alguns jogadores ainda podem perder ali, né, a convocação porque lesionou e tudo mais, e aí pode mudar com o passar do tempo, mas com o que foi convocado hoje eu vou montar isso aqui. E inclusive eu vou falar agora da formação, né? Que formação tá interessante, que formação tá jogando bem, que formação que funciona de fato com esses jogadores, a gente vai entender agora. Mas antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like desse vídeo, ok? É muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários se tiver no smartphone. Se você quiser me ver, inclusive, comentando sobre convocação de uma maneira mais rápida, tem o meu Twitter, cara, @ddcorvo, tá aí na tela. Lá eu comento futebol diariamente e eu comento notícias de mercado e também notícias sobre a seleção brasileira. Bom, aqui a gente já tem a seleção montada, a gente tá num 4-4-2 ou 4-2-4, como você queira encarar. E sim, eu já tô pensando bem à frente, ok? Já tô pensando na Copa do Mundo. E, por exemplo, se você for enfrentar um adversário mais forte, o 4-3-3 talvez seja interessante. Por exemplo, uma seleção da Alemanha que tem muitos atacantes de alto nível, então talvez um 4-3-3. Mas o 4-2-4 ou 4-4-2 é o padrão que eu acho que a gente deveria utilizar em mais jogos, porque é um padrão que faz o Brasil ser mais ofensivo. E aqui eu vou mostrar um plano pra vocês, ok? Vamos lá. Primeiro lugar no gol nós temos Ederson e Hugo Souza. Eu acho que são os dois melhores goleiros dos convocados. Temos Éder Militão e Fabrício Bruno na zaga pela direita. Pela esquerda nós temos Gabriel Magalhães e Beraldo, os dois melhores opções. Lembrando que Carlos Augusto também pode jogar na zaga se precisar. Wesley e Vitinho na direita, com Carlos Augusto e Caio Henrique na esquerda, na lateral. Temos Casemiro como primeiro volante, né? O camisa 5 e André. E André também como opção de camisa 5 aqui. Inclusive ele tá usando mesmo um camisa 5 nos jogos, principalmente com essa formação. A gente vê, né, Casemiro se aproximando muitas vezes na boca da área ali. André vai cumprir esse papel com maestria, provavelmente. Temos aqui Lucas Paquetá e Bruno Guimarães como os camisas 8, né? Aquele segundo volante ali, com distribuição de bola. Tem sido nos pés de Bruno Guimarães. Eu sinto que, criativamente, Bruno Guimarães entrega volume, mas não entrega qualidade. Paquetá vai enxergar o jogo de uma maneira melhor, por isso eu adoraria ver ele como segundo volante ali, formando uma dupla de volante. A gente perde ritmo e poder defensivo com Paquetá, mas ganha outras coisas. Lembrando que Paquetá não marca mal pra um volante não, cara. Ele marca muito bem. É um volante mais competente que a maioria, cara. É impressionante porque muitas das vezes a galera encara ele como um 10. Ele não é um 10, cara. É bem mais um 8, ok? Bem mais um 8, só pra deixar claro, mano. Tá bem mais pra um Gerrard Lampard do que realmente um 10 de fato, né? Então ele é um jogador pra jogar de segundo volante mesmo. Eu adoraria ver ele nessa posição. Entendo se o treinador não quiser fazer isso, quiser usar um pouco mais à frente. Até com 4-2-3-1, né? É uma possibilidade também. Com o Paquetá sendo 10 do time. Mas eu iria pra esse padrão aqui. Nós temos Estevão e Luiz Henrique na direita, né? Como os pontas direitos. Estevão tem que jogar, porque ele tá mostrando muito atualmente. Eu pensei que ele teria adaptação mais lenta, mas não é o caso. Estevão já está jogando muito. Eu acho que é uma excelente ideia já colocar ele pra campo. Temos Vinícius Júnior e Rodrigo aqui como ponta esquerda. Eu acho que não tenho muita dúvida sobre isso. E Martinelli seria uma peça extra, ok? Não tá no core principal, não. João Pedro e Matheus Cunha como atacante pela esquerda e Richarlison e Igor Jesus como atacante pela direita. A gente já entende aqui, né, que esse aqui é o 9/10 e esse aqui é o 9 centralizador, mas que também participa da criação do jogo. Eu diria que Richarlison consegue sim cumprir muito bem esse papel. Vamos entender essa formação aqui. Essa formação que foi utilizada em alguns jogos, o 4-2-4, ela funciona muito bem, ok? Muitas das vezes ela é uma formação boa. Eu adoraria que ele fizesse o quê? Usasse esse ataque móvel poderoso, né, com os jogadores às vezes trocando de posição com o outro, dando liberdade um para o outro para poder se movimentar em campo, ok? Eu acho interessante, mas principalmente usar esse padrão aqui, né, onde ele faz Estevão jogar um pouco mais por dentro, meio que o meio atacante, e o Wesley ganha o corredor. Aí o Wesley pode meio que virar o ponta. O Wesley é muito bom nessa subida à frente, chegar da área, né? Essa é a parte que eu acho que ele tem algum brilho de fato, né? O resto nem tanto, mas essa chegada dele mais à frente, a questão de posicionamento, saber fazer a tabela, ter técnica pra poder guiar o lance ali, driblar
escalar algum jogador, ele é muito bom. Então eu acho que o Wesley sendo utilizado mais à frente é realmente positivo. O Wanderson também consegue cumprir esse papel se precisasse, né? Se o Wanderson estivesse aqui. Então é um papel interessante pra ele. Eu acho que é o melhor jeito de utilizar o elenco. E aí a gente vai pra aquela linha tradicional de 3, Casemiro mais baixo ali. Casemiro às vezes se enfiando até nos marcadores aqui se precisar. E Lucas Paquetá distribuindo o jogo ali pelo meio, subindo, chegando no ataque até em alguns momentos. Talvez até em algum momento, né? Utilizar um padrão um pouquinho diferente, fazer o Wesley ficar um pouco mais baixo e usar Paquetá mais perto do ataque, né? O Paquetá mais centralizado às vezes e, tipo, a depender do jogo, a depender do momento, são variações que ele pode acabar fazendo, cara. Eu diria que tá evoluindo muito pra isso. Lembrando que ele pode usar outra formação, inclusive ele pode acabar, né, tentando testar outra formação nesse período aí. Eu acho que esse plano aqui de 4-2-4 é o que foi melhor. O Brasil jogou melhor com esse plano. Tendo João Pedro e Matheus Cunha que podem dropar e virar um 10 também, né, e trazer qualidade ali pra criação do jogo. O João Pedro tem jogado de 10 no Chelsea, Matheus Cunha também consegue jogar a função, então são muitas possibilidades, rapaziada. Mas o que a gente sabe hoje é que a gente não tem aquele centroavante homem de área, vai ficar fazendo pivô pra quem tá do lado dele, que vai ficar empurrando marcação. Então a escolha desses jogadores aqui faz sentido. Dá até mesmo pra usar João Pedro e Matheus Cunha juntos, né, que eu acho que pode ser uma questão de você quer o máximo de criatividade ou você quer o máximo, por exemplo, o jogador que individualmente consegue fazer o lance pra ele mesmo. Você com João Pedro e Cunha é mais forte. Os dois são razoáveis de cabeça, né? Matheus Cunha é razoável de cabeça, João Pedro é bom. Eu acho que hoje em dia dá pra dizer que ele é bom de cabeça. Inclusive, ele tá em nível com os camisas 9, então é outra opção. Você tem muitas opções, cara, são muitas opções. Eu acho que a gente tem um plano já muito perto ali pra Copa do Mundo e agora a gente tem que executar esse plano bem. A gente tem que mostrar nesse jogo uma execução boa desse plano pra mostrar o futebol da seleção brasileira. Lembrando que esse período muito curto é muito difícil pro treinador, mas eu acho que isso aqui pode ser interessante, cara. Então eu termino aqui, né, esse elenco, só mostrando mais ou menos o que ele pode acabar fazendo ali e coisas interessantes que a gente tem pra utilizar. Basicamente é isso, cara. Deixa aí na aba de comentários a opinião de vocês sobre a convocação e sobre o período agora de Carlo Ancelotti. Eu quero ouvir vocês, eu quero ler o que vocês têm pra falar aí, cara. Enfim, rapaziada, agradeço a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado se você deixou o like, se você compartilhou o vídeo, se você hypou o vídeo, muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada. Tchau!